Olá amigos, tudo bem com vocês? Então vamos lá começar mais um tutorial aqui do Multimídia Art. E a ideia hoje é continuar um pouco com a parte do Photoshop. Vamos fugir um pouquinho da série que eu comecei a semana passada lá de dupla exposição, porque isso aqui foi uma atividade que eu passei em sala de aula essa semana com meus alunos, que era pegar essa foto, que está aqui, uma foto em excelente qualidade, tá? E transformá-la numa parte de desenho para que eu possa fazer essa integração. Tudo isso sem usar nada que não seja nativo do próprio Photoshop. Então vamos lá. O primeiro passo que eu tenho aqui, pode ser com qualquer imagem, vou dar um Ctrl 0 para deixar no tamanho exato da minha tela. Vou dar um Ctrl J para duplicar a camada para que eu tenha as duas aqui. Nessa camada de cima, então que ela vai receber a ação, então eu vou colocar ela como desenho no nome. O background eu vou deixar dessa forma mesmo. E eu venho aqui então, a primeira coisa, em Filter, converter isso num Smart Filter ou num filtro inteligente se você tiver em português. Ele vai dar um aviso e ele já coloca como um objeto inteligente. Legal, primeiro passo é Filter, Filter Gallery, tá? Aquela galeria padrão aqui, ó. Então ele já até tinha colocado os dois últimos que eu usei aqui, eu vou remover, tá? Eu vou deixar só na primeira opção ali apenas para dar uma ideia. Mas aqui eu já vou começar a selecionar alguns modelos artísticos que eu já poderia tentar simular próximo desse desenho. Então aqui, ó, bem escuro, granada e assim. E o que eu quero nesse momento é o Poster Edges. E aqui eu já consigo observar que ele deixou para mim já como um formato de desenho. O que eu posso fazer é dar uma variada aqui. Então, por exemplo, no Edge Thickness eu vou colocar 6. Na intensidade eu vou colocar 5, para que ele faça esses pontilhadinhos. E na posterização, ou posterization, eu vou colocar 1. Então, tá vendo que eu já tenho aqui agora muito mais parecido com um desenho, tá? Do que eu tinha anteriormente. Beleza. Aqui agora eu poderia dar um OK, mas não, eu vou criar um novo efeito. Tá vendo aqui, ó, New Effect Layer. E quando você faz isso, ele duplica. Só que agora eu não quero um artístico. Eu vou usar esse aqui, ó, como se fosse um papel de carta. Que aí ele aplica uma textura de papel de carta para mim. E aqui eu não vou mexer nas variações. Eu vou deixar como 25, 10 e 11 mesmo. E aí eu aplico um OK. Quando eu coloco OK, ele coloca para mim aqui como se fosse um desenho em preto e branco, em cinza na realidade ali, para poder fazer isso. A detalhe. Eu não comentei antes, mas vou comentar agora. As cores de background e foreground tem que estar zerada. Se a tua não estiver zerada, pressione D antes de aplicar o efeito. Feito isso, eu vou entrar aqui agora e vou criar uma camada de ajuste de gradiente. Aqui ele me pergunta qual o gradiente que eu quero. Eu vou escolher este gradiente aqui. Vou dar um OK. Ele colocou ali para mim. E o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte. Eu vou mudar ele para o modo overlay ou sobreposição. E aí ele me coloca as cores ali, ó, que é justamente aquilo que eu tinha aqui. Eu ignorei daqui para cá, mas aqui eu mantive, ó, tá? Então eu consigo colocar desta forma também. Então só para mexer, ó, tá aqui o meu gradiente, como eu tinha colocado ele. Tá vendo que ele está até o momento praticamente igualzinho, tá? O que muda um pouco é só a variação de algumas coisinhas. Legal, feito isto, eu vou selecionar então o meu desenho. Vou pressionar Shift com o gradiente e vou aplicar neles e vou converter como para um Smart Object ou um objeto inteligente. Para quê? Para que agora eu possa aplicar a máscara e fazer esse recorte aqui. Para que eu possa fazer isso, eu já vou criar uma máscara fechada. Então, se eu clicar aqui no botão de máscara com a tecla Alt pressionada, ele já cria para mim com a máscara em preto. Vou dar um Ctrl- aqui só para diminuir um pouquinho. Vou selecionar mais ou menos até onde eu quero, poderia ser aqui mais ou menos a metade. E agora eu preciso preencher isso aqui de branco. Só que para não ficar uma coisa tão seca e ele fazer esse trabalho aqui, ó, de mistura, o que eu preciso fazer? Eu venho em Select ou menu Selecionar, Modify ou Modificar, Feeder ou Difusão se você tiver em português. Vou usar um valor de 250 pixels. Lembrando que esse valor ele é muito variável de acordo com a imagem que eu estou utilizando. Essa imagem ela é nativa com 300 dpi, é uma imagem bem grande. Eu baixei ela para 72 para poder gravar a aula aqui
sem travamento. E vou dar um OK. Aí sim, eu vou em Edit, Fill ou Editar Preencher, seleciono a cor branca e dou um OK. Aí ele aplica a máscara como se fosse esse gradiente aqui. Tudo bem, eu poderia ter pintado na máscara com gradiente? Poderia. E aí eu dou um Ctrl D. Então o que ele fez agora? Ele fez essa variação, então eu tenho aqui ela como uma foto e ele vai aplicando para mim. Se eu precisasse dela mais foto, eu aplicaria com menos intensidade aqui o meu gradiente, certo? Que nem eu tenho aqui, ó, eu deixei um pouquinho mais de foto para que o preto aqui está um pouquinho menor. Mas então é isso, gente. O tutorial hoje bem rapidinho, daí aqui eu poderia exportar com PNG, JPG, como você quisesse. Mas vocês viram que eu não precisei em nenhum momento de nenhum filtro externo, nada para poder chegar no resultado final. Legal? Por hoje é isto, um abraço a todos e até a próxima.